dia, irmãos. Chegamos em Romanos 8, no meio do nosso livro. Os comentaristas, os estudiosos falam que é o alto da montanha. E eu falei para ele, tem pressa, Romanos 8. Eu vou bem devagar, falar só de um versículo hoje. Eu podia ficar o ano todo em Romanos 8. É uma bênção, assim. Se você teve a oportunidade de ler durante a semana, você deve ter falado, a gente pode ficar aqui só em Romanos 8. A gente subiu a montanha, vamos ficar aqui agora. E eu lembrava de uma história que eu já ouvi, talvez você já tenha ouvido, ao pensar nesse capítulo, de 3 pastores da cidade que saíram juntos para pescar. E eles estavam juntos, conversando, o clima foi ficando bom, e eles resolveram confessar os seus pecados. E aí o primeiro falou, olha, gente, eu tenho que falar para vocês que eu tenho um problema sério e eu comecei a beber. E agora eu preciso beber fora de casa, e eu arrumei um bar, que é numa cidadezinha ao lado aqui, um pouco mais distante, ninguém me conhece, e toda sexta-feira eu vou para lá, e eu nem sei como eu volto. Eu preciso de ajuda nisso aí, esse é o meu pecado. Aí o segundo pastor falou, olha, eu tenho um pecado também, é o jogo. Eu comecei, as coisas ficaram difíceis lá em casa, e eu comecei a jogar, e aí quando eu vi agora, eu sempre acho que eu vou ganhar, e eu estou gastando o dinheiro todo da família no jogo, ninguém sabe, preciso de oração, e estou abrindo aqui o meu pecado para vocês. Aí o terceiro falou, gente, eu acho que eu devia ter sido o primeiro a confessar o meu pecado. Que o meu pecado é da fofoca. Eu estou aqui doido para voltar para a cidade e contar para todo mundo o que vocês estão aprontando por aí. E a gente se encontra, às vezes, como esses 3. Na verdade, a gente caminhando desde Romanos 1, a gente foi se achando. A gente foi encontrando e se deparando com as nossas limitações. A gente foi, cada vez que a gente se depara com a palavra de Deus, não só em Romanos, mas quando a gente está junto, como nas reuniões nas casas, a gente olha a palavra de Deus e ela sempre nos desafia. Ela sempre coloca uma lente dentro do nosso coração e a gente se encontra como alguém que é carecedor das misericórdias e da bondade de Deus, sempre, sempre, sempre. E tivemos várias boas notícias nesses dias em que estivemos debruçados estudando Romanos. Não só com relação ao nosso pecado, mas também com relação à imposição da lei sobre nós. Porque se você perguntar para alguém hoje, como que você vai conhecer a Jesus? Como eu faço? Se eu perguntar, como eu faço para ser um cristão? Como eu faço para seguir a Jesus? Como eu faço para servir a Jesus? Provavelmente você vai encontrar algumas pessoas que vão te dar uma lista de coisas do que você pode ou não pode fazer. Olha, se você quer ser um cristão, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro, você precisa ter essa e essa e essa e essa e essa disciplina. E aí, quando você gabaritar essa lista de coisas, aí você é um cristão. E não é só no Evangelho isso. Isso é em toda e qualquer situação onde você diz que você quer seguir a Deus. Você vai ver que existem várias imposições. Você tem que acender vela. Você tem que pagar promessa. Você tem que ir na novena. Você tem que amarrar fitinhas. Você tem que fazer compromissos. Você tem que fazer sacolinhas de Natal. Você tem que fazer visitas, você precisa fazer oferendas, colocar na encruzilhada. Não é assim, você sempre tem coisas para fazer, sacrifícios, jejuns, ofertas, campanhas. Sempre que você fala sobre seguir a Jesus, sobre ser cristão, sobre amar a Deus, sobre ter um relacionamento com Deus, vamos colocar dessa maneira. Não importa em qual religião isso vai exigir de você alguma demanda,
vai exigir que você faça alguma coisa. E aí veio Romanos quebrando toda a nossa pretensão em sermos salvos na nossa própria força, em sermos salvos com o nosso esforço pessoal. Quando fala, olha, Abraão, ele não foi salvo pela obediência dele. Ele foi salvo porque ele creu. Ele foi justificado porque ele creu. Ele viu o Filho. Ele teve a noção da promessa do Messias e ele creu. Então, o Evangelho traz para nós verdades seríssimas e libertadoras. E Romanos 8 agora vai trazer melhores notícias ainda. Porque em Romanos 8, a nossa garantia é enfatizada. O capítulo começa dizendo que não tem nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. E termina dizendo que nada pode me separar do amor de Deus. E no meio de tudo isso não tem nenhuma notícia ruim. Começa dizendo, olha, não tem nada que te condene. E termina dizendo, não tem nada que vai te separar do amor de Deus. Quer um capítulo melhor que esse? Não tem. A gente pode ficar aqui, viver de Romanos 8. E tem mais. Romanos 8 fala sobre o Espírito Santo. Se você se lembrar, nós estivemos agora em Romanos 7, onde Paulo fala muito sobre ele. Ele conta a experiência pessoal dele com o pecado, o relacionamento dele. Fala sobre a dificuldade dele, a luta da carne, de fazer o que ele gostaria, mas que ele não consegue. Nós falamos sobre o pecado, nós falamos sobre a lei, nós falamos sobre Cristo, nós falamos sobre ele ser o justo e justificador, mas agora nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Não sobre a figura do Espírito Santo, mas sobre aquilo que o Espírito Santo faz em nós. Como ele nos capacita a vivermos uma vida com Cristo, a vivermos a vida em Cristo. Ele está envolvido na nossa salvação, na nossa justificação, mas também na nossa santificação. É ele que nos dá a paz que a gente precisa para viver. Você precisa de paz para viver? Você precisa de paz para viver? Quando o circo vai se formando, o cerco aperta, a gente precisa de paz. É ele que nos dá paz, é ele que nos dá força, é ele que nos consola, que nos guia, nos fortalece, assegura a nossa salvação. E o versículo que nós vamos ver hoje, na verdade, ele continua. Nós vamos ver só essa parte, fala, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós vamos ver sobre a condenação. E que condenação é essa? Você vai pensar, eu acho que é aquele negócio do veredito, que a gente já falou lá atrás. Do julgamento de Deus. Daquele veredito que eu teria culpado. E agora, por causa de Jesus, eu recebo a justificação e eu sou inocente. Mas a verdade é que existe uma ideia no inconsciente coletivo de que tudo vai acabar em pizza. É o que algumas pessoas chamam de universalismo cristão, que no final, o amor de Deus, Jesus morreu por todos e vai dar tudo certo, não vai dar ruim para ninguém. Vai todo mundo ser salvo. Então esse negócio de condenação não existe na verdade. E eu quero dizer para você que os homens não vão ficar impunes. E que não vai acabar tudo em pizza. Que Deus é um justo juiz. E Ele faz pequenos juízos na história. Você vai ler o Evangelho, você vai ler Atos, você vai ler, por exemplo, a história de Ananias e Safira. Você vai ler outras histórias, você vai ver que Deus é justo. E Ele faz justiça. E algumas coisas acontecem por causa da justiça de Deus. Vimos em Romanos 1, 18, que ele tem os seus limites na tolerância do pecado. E se você tem alguma dúvida, eu vou ler alguns versículos com você sobre isso. Tiago fala que o juiz já está às portas. Pedro fala que nós teremos que prestar contas àquele que está pronto para julgar vivos e mortos. Lucas, em Atos 17, 31, fala que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. Quem é esse homem? Jesus, que foi ressuscitado dentre os mortos.
E Paulo fala em 2 Coríntios 5:10, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Não vai acabar em pizza, não. Vai existir um dia em que todo homem, em que toda mulher, toda a pessoa vai ter que se chegar diante de Deus para dar conta daquilo que fez. Só existe um tipo de gente que está livre desse momento. São aquelas pessoas que Jesus disse em João 5:24, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. É essa condenação de culpa, por tudo aquilo que a gente cometeu, todo o pecado cometido contra Deus, que Jesus Cristo pagou lá na cruz do Calvário. E porque Ele cumpriu a nossa pena, nós não seremos condenados. Foi isso que nós vimos em Romanos 5:1, quando nós, justificados pela fé, agora temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus, nós temos a justificação. A justificação é quando todo o nosso débito, toda a nossa dívida, todas as coisas ruins que a gente fez, a gente põe na conta de Jesus. E Ele pega todo o crédito dele, as coisas boas, a maravilhosa graça e coloca na nossa conta. E agora quando Deus nos olha, Ele não nos vê mais como devedores. Ele nos vê como filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. Essa é a justificação. Todos os nossos pecados foram perdoados, os nossos erros foram perdoados, a pena de morte foi cumprida. Já não existe mais condenação do nosso pecado, já não existe mais punição. Mas o texto fala que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E Paulo gosta de falar sobre isso, sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. E o que é estar em Cristo Jesus? O que quer dizer estar em Cristo Jesus? Se essa promessa é uma promessa disponível para todos, mas que vai ser aplicada só para aqueles que estão em Cristo Jesus, será que eu vindo aqui na igreja, sentando aqui bonitinho, estando junto com o pessoal assim, de repente não dá para ir no vácuo? Será que se eu der as minhas ofertas, os meus dízimos e participar dos movimentos da igreja, será que isso não é suficiente para que eu esteja em Cristo Jesus? Será que se eu nasci numa casa onde todo mundo é cristão e eu ouvi falar de Jesus desde pequenininho e eu estou seguindo junto com meu pai, com a minha mãe, e isso não é já suficiente para que eu esteja em Cristo também? O que é estar em Cristo? Paulo vai falar sobre isso 164 vezes. Estar em Cristo é ser cristão. Quando ele se refere a algumas pessoas, já mais antigas do que ele fala, saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo, são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo, antes de mim. Eles já eram cristãos antes de mim. E a única maneira, então, de nós sermos declarados justos é estarmos em Cristo. A única maneira de termos os nossos pecados perdoados é estarmos em Cristo. É crermos em Cristo. É sermos inseridos em Cristo através da fé. É termos essa inserção que é feita por um ato do Espírito Santo de Deus. Quando nós cremos, confessamos os nossos pecados, somos salvos, lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Nós estamos em Cristo. E a partir daí, irmãos, não há degraus de estar em Cristo. Não importa se você creu ontem em Cristo, se seu coração foi tomado ontem pela fé em Cristo, ou se você já está há 50 anos em Cristo. Não há degraus, não há níveis. Todos aqueles que creem em Cristo já estão, de alguma maneira, salvos. Ou você está em Cristo, ou você não está em Cristo. E existe uma analogia muito legal, que é a analogia da arca. Vocês conhecem a história de Noé e da arca, não é? A história que vocês viram lá no cinema, ou ouviram na classinha, ou leram na Bíblia, quando Deus disse para Noé construir
a arca. Ele falou para ele, olha, pega, fala aí para o pessoal, quem estiver na arca vai estar salvo. Quem estiver fora da arca vai perecer. E ele passou um tempão pregando. E o pessoal falou, ele está louco. Noé está bilolado, está construindo uma arca. E o que aconteceu foi que, de fato, os animaizinhos vieram, a palavra de Deus fala em Gênesis 7, 15, 16, casais de todas as criaturas que tinham fôlego da vida vieram a Noé e entraram na arca. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara. Então o Senhor fechou a porta. E quando o Senhor fechou a porta da arca, quem estava lá dentro se salvou. E quem estava do lado de fora morreu e não foi salvo. E quem estava do lado de fora, eu fico imaginando que conforme a água foi subindo, devia ter batido desesperadamente, deixa pelo menos o meu filho entrar, deixa pelo menos a minha mulher entrar. E eu não sei como deve ter sofrido Noé, ao ouvir o clamor daquelas pessoas desesperadas, querendo entrar na arca, mas ele não podia abrir. Porque houve um dia em que a porta se fechou. Da mesma maneira é assim com Jesus. Hoje é o dia disponível para que todo aquele que crê possa estar em Cristo. E enquanto é dia, nós podemos entrar em Cristo, viver em Cristo, mas vai haver um dia em que vai ser tarde demais. Assim como foi na arca também. Essa é a verdade que Romanos nos traz, que nós, os que estamos em Cristo, fomos selados pelo Espírito Santo, a porta foi fechada, nós estamos guardados, nós estamos seguros, nós temos essa certeza, que ou nós estamos em Cristo ou nós não estamos. Ou nós estamos em Cristo ou nós estamos em Adão, como falávamos semana passada. Ou é luz ou é trevas. Ou é filho de Deus ou é filho da ira. Ou nós temos essa certeza da nossa salvação ou temos a certeza da condenação. Não existe meio termo. Os créditos de Cristo foram colocados na minha conta e agora eu não vou ser mais condenado. Mas a verdade é, irmãos, que se a gente tem toda essa carga que a gente estava falando no começo da religiosidade marcada dentro do nosso coração, onde a gente foi ensinado que para seguir a Jesus eu preciso disso, daquilo, outro. Essa palavra de só crer parece muito simples. Parece que é bom demais para ser verdade. Tem que ter alguma coisa. Tem que ter alguma coisa que eu possa fazer. Talvez o versículo pudesse ser, olha, agora tem um pouco de condenação só para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eles têm que batalhar só para se ver livre do resto de condenação que ficou. O grosso Jesus já levou na cruz do Calvário. Mas não é isso que o versículo fala. Fala que nós estamos livres. Nós estamos livres. Não há mais peso do pecado sobre nós. Não há mais culpa sobre nós. E quando nós aplicamos essa verdade no nosso coração, e você vivia uma vida de culpa, e uma vida de vergonha, uma vida onde você sempre se aproximou de Deus diante de uma indignidade, de uma inadequação, onde você não se relacionava com os irmãos por causa do peso do pecado sobre a sua vida, a grande notícia do Evangelho para nós é que você pode ser livre. Você pode, como diz a música, ouvir o som das cadeias sendo derrubadas no chão. É o som da liberdade. Romperam-se as cadeias, como dizia a música, quebraram-se os grilhões. Nós somos livres do pecado. Não existe mais condenação. Você é livre para habitar e viver em meio aos irmãos, na graça de Deus, porque não existe nada que te culpe, não existe nada que te condene. Se você vive lutando contra o pecado, se você tem as suas dificuldades com relação ao pecado, eu vou dizer para você, bem-vindo ao time. Lembre-se que esse texto veio depois de Romanos 7,19, quando Paulo fala, pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo.
Eu continuo fazendo, eu não quero fazer, mas eu continuo fazendo. E depois disso ele fala, mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso não vai te levar para o extremo da libertinagem, como nós falávamos semana passada, mas vai fazer com que você perceba a liberdade da graça de Deus, que não nos condena, mas nos aceita e nos capacita pelo Espírito Santo a sermos novas criaturas, a vencermos o pecado, sim, mas enquanto estamos lutando, fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus. Seja livre, livre da culpa, livre da condenação, livre das memórias. Quantas vezes nós nos afastamos de Deus porque sentimos o peso do passado nas nossas vidas? Queríamos poder apagar aquilo que fizemos. Queríamos ter vivido uma outra vida. Queríamos ter escrito uma outra história. Mas já passou. Já passou. E a única certeza que nós temos com relação ao nosso passado é que ele foi perdoado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E que nós somos livres e que não tem mais nenhuma condenação por aqueles pecados outrora cometidos, irmãos. Se você tem doença, se a sua vida está indo de mal a pior, você vai ouvir um pastor falar na televisão que você precisa de cura e libertação. Que é esse pecado que está na sua vida, que está fazendo com que a sua vida está indo por água abaixo. Isso é mentira do diabo. Porque não tem nada que não tenha sido levado na cruz do Calvário. Lá no Calvário ele levou as nossas dores, lá no Calvário ele levou as nossas maldições, lá no Calvário ele levou os nossos pecados e nós somos livres. Nós somos livres, não tem nenhuma condenação, nós não estamos pagando pelos nossos pecados. Nós não estamos pagando pelos nossos erros. Pode ser sim que você esteja sofrendo as consequências dos seus erros, porque o pecado tem consequências sim, nós já falamos sobre isso. Os seus erros têm consequência na sua família, os seus erros têm consequência no seu trabalho, os seus erros têm consequência, você vai sofrer as consequências e também vai sofrer a disciplina de Deus, porque Deus disciplina quem Ele ama. Se você está sofrendo um momento de disciplina, é amor de Deus. Mas nunca é condenação e nem maldição, porque não tem nenhuma condenação e nem maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus não está com raiva de você, Deus não está bravo com você, Deus não está condenando você, Deus não quer que você viva uma vida frustrado, se comparando com os outros cristãos. Deus quer que você olhe para o Filho, onde nós encontramos nele todo o apoio e toda a segurança. Ele é o nosso modelo, Ele é a nossa referência. E Ele é aquele que nos traz suporte e segurança. E diz para nós, não tem nenhuma condenação para você. Nenhuma condenação para você. Nenhuma condenação. Quando você ouvir os sussurros do Satanás te acusando, acontece isso com você? Olha, você pensa que você está bem na foto, mas aquele dia, você pensa que ninguém te viu? Deus estava te vendo. Você pode gritar, nenhuma condenação há para mim, porque eu estou em Cristo Jesus. Eu sou livre, 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 livre. E essa é a escandalosa graça de Deus. Essa é a escandalosa liberdade. E viver nessa liberdade requer que nós tenhamos essa noção da graça também. Para que a gente, como nós dizíamos na semana passada, não venhamos a cair na libertinagem. Mas é maravilhoso você saber que se você fechar os seus olhos agora, você vai encontrar com o Senhor na eternidade. Não é maravilhoso isso, irmãos? É isso que Jesus quer nos assegurar. Que o pecado não pode nos separar do seu amor. Que os nossos erros não podem nos separar do seu amor. É isso que Ele quer nos assegurar, que as nossas culpas, que as nossas falhas não podem nos assegurar do seu amor. Que foi por causa disso que Ele veio e padeceu tudo o que Ele padeceu para nos encontrar, para nos reconciliar e para que nós pudéssemos viver em unidade com Ele. Essa palavra traz para nós 3 promessas. A primeira é: você está eternamente seguro. Você não pode perder a sua salvação. Não, se Jesus vier e você tiver, como Paulo, olha o mal que eu não quero fazendo, eu estou fazendo agora, você não vai perder a sua salvação, se você está em Cristo.
Se você tem certeza que está em Cristo, se você tem certeza que tem fé em Cristo, se você tem certeza do arrependimento dos seus pecados, se você tem certeza da obra salvífica, você tem a eternidade com Cristo como uma segurança. Não há condenação. Essa é a grande e boa notícia, que aquilo que Deus exige, Ele fornece. E Ele forneceu em Cristo Jesus. A segunda notícia é que você está internamente livre. Porque às vezes nós andamos como se livres estivéssemos. Mas estamos cheios de prisões, de amarras, de culpa, de julgamento. Nós somos os primeiros a nos julgar. Nós somos os primeiros a nos condenar. Nós somos os primeiros a colocar uma tarja de culpado e viver e andar como culpado no meio dos irmãos e no meio da sociedade, porque nós sabemos das grandes encrencas que nós estamos metidos. Nós sabemos o quão santo é Deus e quão sujos e perversos nós somos. Só que entre nós e Deus existe Jesus Cristo e a salvação e a justificação pela fé, que nos traz a grandiosa graça de sermos aceitos da maneira com que nós somos. Então nós podemos ser livres. Quando Deus olha para nós, Ele vê Jesus. Ele vê as riquezas do Filho. Quando Ele olha para nós, Ele vê bondade, Ele vê amor, Ele vê perdão. Sabe aquele déficit que você tem de paciência? A paciência que você não tem, Jesus tem. Ele vê a paciência de Jesus ali, a compaixão de Jesus. Sabe aquela indiferença que você tem com as pessoas, assim? Que a santificação, movido pelo Espírito Santo, Deus vai melhorar isso em você, que Ele não vai deixar você assim, zoado dessa maneira. Ele vai melhorar isso em você. Mas Ele vê Jesus em você. Ele vê o sangue de Jesus aspergido sobre você. Então você é livre. Ele coloca todas as coisas em nosso coração que nós precisamos para que nós possamos ser perfeitos em Cristo. Tudo que nós precisamos. Essas são as riquezas da graça. As riquezas que nós precisamos não são as riquezas materiais. São as coisas que nós precisamos na nossa conta, déficit da nossa conta espiritual, para que Ele nos encontre perfeitos em Cristo, santos e irrepreensíveis, para que nós sejamos parte da noiva imaculada, santa, a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor, irmãos. É assim que Ele nos olha, como a noiva, a virgem que está aguardando o noivo, o Cristo, que vai vir nos buscar, vai vir nos resgatar, para completar a sua obra, porque Ele já nos chamou, Ele já nos justificou, e agora Ele vai nos glorificar, em nome de Jesus. Que essa palavra possa encher seu coração, arrancar todo o resquício de religiosidade, que faz com que a gente viva uma vida de performance. Olha, se você fizer assim, assado e tal, então você... Toda a performance foi feita por Cristo na cruz do Calvário, e a única coisa que nós podemos fazer é sermos gratos por essa obra maravilhosa e tremenda de Jesus. A única coisa que nós podemos fazer é adorar, é louvar, é derramar a nossa vida, é glorificar a Deus por essa tremenda salvação, porque nós estávamos amarrados, presos pelo pecado, marionetes na mão do diabo, fazendo toda a vontade da carne, andando conforme o curso desse mundo, e Jesus veio e nos libertou. Jesus veio e trouxe para nós uma nova chance, e tudo aquilo que ficou para trás, fez de nós uma nova criatura. As coisas velhas passaram, e tudo se fez novo. Que nós possamos viver o novo, em Cristo, porque nós estamos em Cristo para a sua glória, em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós te agradecemos pelo perdão disponível. Sem o teu perdão, nós não poderíamos habitar na tua presença, nós não poderíamos estar em Cristo. Nós te agradecemos pela obra da cruz, pelo sangue de Jesus, que nos redime, que nos justifica. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nós somos aceitos, somos amados. Nós te agradecemos porque a nota promissória que havia contra nós foi rasgada na cruz do Calvário,
E nós somos livres. Já não somos mais devedores, mas somos filhos aceitos e amados.